Capítulo 4. Conheça-se a si mesmo para conhecer Deus, tornando-se seu verdadeiro ego. O autoconhecimento e o relacionamento com Deus estão estreitamente associados. De fato, o desafio de abandonar nosso falso antigo eu para vivermos autenticamente nosso verdadeiro novo ego está no cerne da verdadeira espiritualidade. O apóstolo Paulo o expressou deste modo: vos despir do velho homem e vos revestir do novo homem, criados segundo Deus em verdadeira justiça e santidade. Efésios capítulo 4, versículos 22 e 24. Agostinho escreveu em Confissões, em 400 depois de Cristo, como você pode se aproximar de Deus estando distante de si mesmo? Ele orou: concede, Senhor, que eu possa conhecer a mim mesmo para que possa conhecer a ti. Mestre Eckhart, escritor dominicano do século XIII, escreveu: ninguém pode conhecer Deus sem primeiro conhecer a si mesmo. Santa Teresa de Ávila escreveu em O Caminho da Perfeição: quase todos os problemas na vida espiritual têm sua origem na falta de autoconhecimento. João Calvino escreveu na abertura de suas Institutas da Religião Cristã, em 1530, a sabedoria verdadeira e substancial consiste quase inteiramente em duas coisas: o conhecimento de Deus e o conhecimento de nós mesmos. Mas, embora esses dois ramos da sabedoria estejam estreitamente ligados entre si, não é fácil ver qual dos dois procede e dá origem ao outro. A grande maioria de nós morre sem saber quem é. Vivemos inconscientemente a vida de alguém, ou, pelo menos, a expectativa de alguém para nós. Com isso, nos violentamos e atingimos nossa relação com Deus e com o próximo. A seguir, uma história pessoal que ilustra quanto a separação entre o conhecimento de Deus e o autoconhecimento pode facilmente nos paralisar no desenvolvimento espiritual e emocional. Gary vai embora, novamente. Certo dia, Gary entrou na sala de estar enquanto eu lia o jornal. Pete, quero que você saiba que neste verão eu vou à praia de Nova Jersey. Ela fez uma pausa esperando minha reação. Não, você não vai, pensei. Levantei o olhar do jornal e lancei-lhe um olhar intimidador. Ela não demonstrou medo. Vou passar o mês de julho na casa da mamãe. Saio em 2 semanas. Você não pode, rebati com firmeza. Depois levantei a voz esperando intimidá-la. Você não pode me deixar sozinho o mês inteiro em Nova York. Isso vai arruinar nosso casamento. Isso não era verdade, e eu sabia. Eu não queria ficar sozinho, nem me sentir um bobo perante o olhar dos membros da igreja. Fazia 10 anos que vivíamos em Queens, densamente povoado, na cidade de Nova York. Gary estava bem preparada. Faz 10 anos que quero ir à praia nesse calor terrível do verão. A casa da mamãe fica a 3 quarteirões do mar. Eu tenho cedido às suas objeções há 10 anos. Eu decidi. Ficar aqui é problema seu e é com você. Eu vou, respondeu ela calmamente, dando-me as costas e indo em direção à cozinha. Meu corpo gemeu. Pude sentir um nó na boca do estômago. Meus dedos se fecharam em punho. Meu pescoço e meus ombros se enrijeceram. Aquilo não era uma discussão. Senti como se fosse um divórcio. Eu a segui até a cozinha. Todos os argumentos bíblicos que eu havia usado nos últimos 10 anos para manter Gary em Nova York percorreram minha mente. Deus nos quer juntos, uma só carne, fazendo tudo juntos.
Temos um excelente casamento. Seria um mau testemunho para os outros. Eu sou pastor, titular de uma igreja. Você é a esposa do pastor. Estamos nisso juntos, uma equipe. Deus nos chamou, os dois, aqui. Mulheres não tomam esse tipo de decisão sem seu marido, ou pelo menos sem a concordância dele. Isso não é bíblico. Fiquei de boca fechada, sem pronunciar um argumento sequer. Eu sabia que aquilo simplesmente camuflava o fato de que aquelas 4 semanas de julho, na casa da mãe, parecerem 4 anos e um divórcio. Gary já havia transformado a dinâmica do nosso casamento 1 ano e meio antes, quando saiu da igreja que eu pastoreava. Aquilo nos lançou numa crise e numa jornada transformadora de vida de espiritualidade emocionalmente saudável. Ela estava de volta à igreja, New Life. Nosso casamento estava indo bem. Éramos bebês naquela jornada. Juntos, eu pensava, por que outra bomba? Ela estava certa. O problema era meu. Eu sabia, pelo menos intelectualmente. Minhas emoções, entretanto, estavam gritando. Tínhamos 4 filhas. Maria, com 12 anos, Christy, com 10, Faith, com 7 e Eva, com 3. Morávamos no primeiro andar de uma casa geminada que recebera o apelido de casa-trem, por causa dos quartos em sequência. Eu costumava me levantar nas manhãs de verão e dizer a Gary brincando, ouça! A 1 quarteirão de distância ouvíamos o som dos carros passando em uma rodovia de 6 faixas. Feche os olhos e imagine que isso é o barulho das ondas na praia. Raramente ela se divertia com a comparação. Qual era a dura realidade da qual eu estava fugindo? Bem enterrada sobre a superfície de minha vida? Havia mais do que uma. Eu queria que ela fosse a mãe que eu nunca tivera, para não me abandonar. Emocionalmente estar à disposição do menino ferido, dentro do homem que já estava cumprindo uma grande responsabilidade para com Deus e a família. Eu também estava preocupado com o que os outros pensariam de mim. Já previa a reação de minha mãe, ítalo-americana. Gary já havia contrariado muitas vezes o comportamento que se esperava das mulheres de meus antepassados. Em minha mente, eu já estava imaginando uma conversa com minha mãe, na qual ela dizia sem acreditar: nunca ouvi falar de uma coisa dessa. Eu nunca faria isso com meu marido, nem em sonho. Aquilo fugia do padrão de gerações dos ex-caseiros. Nossa conversa foi curta naquele primeiro dia. Fiz cara feia, fiquei aborrecido e mais deprimido. Mas eu sabia que ela estava com a razão. Seria ótimo para ela, para nossas 4 filhas e, no final das contas, para mim. Mas eu era grande, um bebê emocional, dependente dela da maneira inadequada, relutante em crescer. O que é realmente triste é que eu liderava e pastoreava uma grande igreja. Finalmente parei de fazer biquinho. Nas 2 semanas seguintes, nós conversamos. Gary reconheceu a importância e o valor do nosso casamento, que não era bom ficarmos separados desnecessariamente. Entre sua volta à igreja aos domingos e minha descida à praia para uns dias de folga, realmente foram apenas 4 dias por semana separados. Aquilo ajudou em um nível. Não obstante, eu lutei, e de qualquer maneira Gary foi. Eu odiei, ela adorou. Com o passar do tempo, entretanto, comecei também a gostar mais do tempo sozinho. Deus o usou para reprogramar o meu interior, consertar alguma avaria de minha família de origem e me ajudar a crescer dentro de mim mesmo sem Gary. No final das contas, eu me emancipei. A realidade, contudo, era que o meu discipulado e minha espiritualidade
não haviam abordado nem minhas inseguranças, nem minha compreensão de mim mesmo. A libertação requeria aprender a sentir, aprender a distinguir sentimento e pensamento e, finalmente, reunir coragem para seguir meu verdadeiro ego, dado por Deus em vez de seguir as vozes e exigências ao meu redor. Sentimentos e o início de uma revolução. Tal como muitos cristãos hoje, fui ensinado que os sentimentos são falíveis e não confiáveis. Eles oscilam e são a última coisa com que devemos nos preocupar em nossa vida espiritual. Mas essa é uma visão incorreta. Daniel Goleman, autor do Emotional Intelligence, definiu emoção como referência a um sentimento e seus pensamentos característicos, estados psicológico e biológico e âmbito de propensões para agir. O que ele quis dizer é que Deus criou os seres humanos para sentirem uma ampla gama de emoções. Existem centenas de emoções, cada uma com suas variações, combinações e centenas de nuances especiais. Os pesquisadores as têm classificado em 8 famílias principais. Raiva, que dentro dela tem fúria, hostilidade, irritabilidade, contrariedade. Tristeza, que tem dentro sofrimento, autocomiseração, desespero, depressão e solidão. Medo, tem dentro ansiedade, impaciência, nervosismo, horror, terror, apreensão. Prazer, tem dentro alegria, alívio, contentamento, deleite, empolgação, euforia, êxtase. Amor, tem dentro aceitação, confiança, devoção, adoração. Surpresa, tem dentro comoção, admiração, espanto. Desgosto, tem dentro desprezo, escárnio, aversão, tédio, repulsa. Vergonha, tem dentro culpa, remorso, humilhação, constrangimento, decepção. Nunca passou pela minha cabeça que Deus pudesse me falar no campo do sentimento de uma forma que não comprometesse a sua verdade. Como eu poderia ouvir meus desejos, sonhos, gostos e desgostos? Não haveria possibilidade de eles me colocarem no caminho da rebelião, afastado de Deus? Por isso eu os ignorei. Como eu disse no capítulo anterior, a maioria dos cristãos não pensa ter permissão para levar em conta seus sentimentos, mencioná-los ou expressá-los abertamente. Isso se aplica especialmente a quando pensamos nos sentimentos mais difíceis do medo, da tristeza e da raiva. Foi raiva e depressão, no entanto, que finalmente me fizeram parar e admitir que algo estava muito errado. Eu não podia mais suportá-los. Começaram a aparecer por toda parte em meus relacionamentos, no trabalho e em casa. Quando negamos as dores, as perdas e as emoções, ano após ano, tornamo-nos cada vez menos humanos. Transformamo-nos aos poucos em cascas vazias, com faces sorridentes nelas pintadas. É triste dizer que isso é o fruto de muito de nosso discipulado em nossas igrejas. Mas quando comecei a me permitir sentir uma gama mais ampla de emoções, incluindo tristeza, depressão, medo e raiva, foi desencadeada uma revolução em minha espiritualidade. Logo, me dei conta de que o fracasso em reconhecer o lugar bíblico dos sentimentos dentro de nossa vida cristã mais ampla fez um grande dano, mantendo na escravidão pessoas livres em Cristo. Nosso Deus sente. A jornada da genuína transformação para a espiritualidade emocionalmente saudável
começa com um compromisso: permitir-se sentir. Isso é parte essencial de nossa humanidade e personalidade singular como homens e mulheres feitos à imagem de Deus. A Escritura revela Deus como um ser emocional que sente, uma pessoa. Tendo sido criados à imagem dele, nós também fomos criados com o dom de sentir e experimentar emoções. Considere o seguinte: 1. E Deus viu que era bom, muito bom. Gênesis capítulo 1, 25 e 31. Em outras palavras, Deus se deleitou, saboreou, sorriu de contentamento sobre nós. 2. O Senhor arrependeu-se de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Gênesis capítulo 6 e versículo 6. 3. Eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Êxodo capítulo 20 e versículo 5. 4. Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como a que está em trabalho de parto, gemendo e respirando ofegante. Isaías capítulo 42 e versículo 14. 5. O furor da ira do Senhor não retrocederá, até que ele tenha executado e cumprido os propósitos do seu coração. Jeremias capítulo 30 e versículo 24. 6. Numa terra distante, o Senhor lhe apareceu dizendo: com amor eterno te amei, por isso com fidelidade te atraí. Jeremias capítulo 31 versículo 3. 7. Como te abandonaria, ó Israel? O meu coração se comove, as minhas compaixões despertam todas de uma vez. Oséias capítulo 11, versículo 8. 8. Começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está triste até a morte. Mateus capítulo 26, 37, parte B e 38. 9. Olhando para eles ao redor, indignado e muito triste por causa da dureza de seus corações, ele disse ao homem: estende a tua mão. Marcos capítulo 3, versículo 5. 10. Naquela mesma hora, Jesus exultou no Espírito Santo. Lucas capítulo 10, versículo 21. Nota: todas as ênfases são do autor. Reserve uns minutos e reflita nas implicações do nosso Deus sentir. Você é feito à imagem dele. Deus pensa, você pensa. Deus tem vontade, você tem vontade. Deus sente, você sente. Você é um ser humano feito à semelhança de Deus. Parte dessa semelhança é sentir. No mínimo, o chamado do discipulado inclui experimentar nossos sentimentos, refletir sobre nossos sentimentos e, então, ponderadamente responder aos nossos sentimentos sob o senhorio de Jesus. Você sente, mesmo não tendo consciência disso. O problema, no entanto, é que não podemos refletir e responder de forma ponderada aos nossos sentimentos, se não soubermos o que são eles. Grande parte do nosso verdadeiro ego é enterrada viva. Tristeza, raiva, fúria, carinho, alegria, felicidade, medo, depressão. Todavia, Deus projetou nosso corpo para reagir fisiologicamente a eles, no mundo ao nosso redor. Deus nos fala através de um nó na boca do estômago, da tensão muscular, do tremor e da agitação, da liberdade da adrenalina em nossa corrente sanguínea, da dor de cabeça e da súbita elevação da batida cardíaca. Deus pode estar gritando para nós através do nosso corpo físico, enquanto procuramos e preferimos um sinal mais espiritual. A realidade é que quase sempre o nosso corpo conhece nossos sentimentos
antes de nossa mente. Quando eu falo sobre a necessidade de prestar atenção às nossas emoções, quase sempre ouço comentários como estes: Não sou muito bom com sentimentos. Realmente, não tenho tempo para isso. Seja como for, minha família era mais de fazer. Não sei o que estou sentindo. Tudo é muito confuso. Às vezes, quando estou prestes a interagir com pessoas importantes ou alguém que não conheço, sensações físicas me intrigam, mas não sei o que está acontecendo. Às vezes, fico inundado por emoções que me desorganizam e me confundem. Às vezes, após um encontro difícil com alguém, por exemplo, em um conflito, eu fico deprimido, não sei por quê. Às vezes, até durante um comercial de TV, lágrimas vêm aos meus olhos. Quando estou me sentindo mal, não sei dizer se estou assustado ou com raiva. Eu carrego um sentimento opressivo de vergonha, culpa ou anormalidade. Minha família nos ensinou que meninas não se zangam e meninos não choram. O problema para muitos de nós surge quando temos um sentimento difícil, como raiva ou tristeza. Inconscientemente, temos uma regra contra estes sentimentos. Sentimos-nos imperfeitos, porque não devemos estar sentindo as coisas erradas. Então, mentimos para nós mesmos, às vezes convencendo-nos de que não estamos sentindo nada, porque achamos que não deveríamos estar sentindo. Nós bloqueamos nossa humanidade. Foi assim comigo. Eu realmente nunca investiguei o que estava sentindo. Não estava preparado para ser honesto com Deus, ou comigo mesmo. Como resultado, em geral, eu dizia uma coisa com minhas palavras, mas meu tom de voz, expressões faciais e postura corporal diziam outra. O problema é que, quando negligenciamos nossas emoções mais intensas, somos falsos conosco e fechamos uma porta aberta para a qual podemos conhecer Deus. Lembro-me da falta de jeito quando comecei a ser honesto e falar abertamente de meus sentimentos. Primeiro, eu me perguntei se estava traindo Deus ou deixando o cristianismo. Eu temia que, se eu abrisse a caixa de Pandora, ficaria perdido num buraco escuro de emoções insolúveis. Eu estava quebrando um mandamento inconfesso da minha família e de minha tradição religiosa. Para minha surpresa, Deus soube lidar com minhas emoções selvagens quando elas irromperam após 36 anos de sufocamento. Cheguei vivo como nunca e redescobri o amor e a graça de Deus, tal como Davi, Jó e Jeremias. Comecei também minha jornada de autoconhecimento para que pudesse conhecer Deus, descobrindo suas emoções e a vontade de Deus. Apenas depois de algum tempo é que conheci a obra de Inácio de Loyola, o fundador da Companhia de Jesus, os Jesuítas. Ele escreveu sobre a importância de manter um equilíbrio entre a nossa razão, intelecto, e os sentimentos, coração, atribuindo a devida importância às nossas emoções no discernimento da vontade de Deus. Suas orientações têm servido aos crentes há 450 anos. Ele enfatizou corretamente o fundamento de um total compromisso com a vontade de Deus, a Escritura e o sábio conselho. Além disso, descreve de modo excelente o modo com que Deus nos fala por meio da matéria-prima de nossos sentimentos. A questão não é, de jeito nenhum, seguir cegamente nossos sentimentos, mas reconhecê-los como parte da forma como Deus se comunica conosco. Inácio explorou as diferenças entre consolações, os movimentos e sentimentos interiores que produzem vida, alegria, paz e o fruto do Espírito, e desolações, os que produzem morte, desordem interna, inquietação
e turbulência espiritual. Com essa íntima consciência do que estamos sentindo em nosso interior, Inácio repetiu o apóstolo João, que disse: "Não acrediteis em qualquer espírito, mas avaliai se os espíritos vêm de Deus." 1 João, capítulo 4, versículo 1. Às vezes, eles são nossos desejos carnais ou do inimigo. Outras vezes, Deus está nos instigando a uma escolha melhor. Deus pretende que amadureçamos no aprendizado para reconhecermos como Ele fala e nos orienta por meio de nossos sentimentos. Um de nossos maiores obstáculos para conhecer Deus é a nossa própria falta de autoconhecimento. Por isso, acabamos usando uma máscara diante de Deus, de nós mesmos e de outras pessoas. E não podemos nos tornar autoconscientes se ocultamos nossa humanidade por meio de nossos sentimentos. Esse medo leva a má vontade para o autoconhecimento verdadeiro e atrasa nosso crescimento em Cristo. Em The Cry of the Soul, O Choro da Alma, Dan Allender e Tremper Longman resumem por que a consciência de nossos sentimentos é tão importante. Ignorar nossas emoções é dar as costas à realidade. Ouvir nossas emoções nos conduz à realidade. E a realidade é onde encontramos Deus. As emoções são a linguagem da alma, são o clamor da voz ao coração. Entretanto, com frequência nos fazemos de surdos por negação emocional, distorção ou desmotivação. Nós filtramos qualquer coisa perturbadora para ganhar um frágil controle de nosso mundo interior. Ficamos assustados e envergonhados do que vai em nossa consciência. Ao negligenciar nossas emoções intensas, somos falsos com nós mesmos e perdemos uma maravilhosa oportunidade de conhecer Deus. Esquecemos que a mudança vem através da brutal honestidade e vulnerabilidade perante Deus. Permita-se experimentar todo o peso de seus sentimentos. Permita-os, sem censurá-los. Então você pode refletir e ponderadamente decidir o que fazer com eles. Confie que Deus virá até você por meio deles. Este é o primeiro passo no difícil trabalho do discipulado. Uma vez que aquelas emoções enterradas vivas ressuscitam, percebi que nunca poderia voltar a uma espiritualidade que não incluísse a saúde emocional. E quando finalmente me permiti começar a perguntar como me sinto a respeito da igreja, de minha vida, de meus vários relacionamentos, perante Deus e os outros, liberou-se uma efusão que não apenas me libertou, como libertou todos ao meu redor. A grande tentação de um falso ego. Eu passei anos meditando nas tentações de Jesus no deserto, nos versos de Lucas, capítulo 4, versículo 1 e 13, do 1 ao 13. Elas delineiam as 3 falsas identidades ou máscaras que Satanás oferece a cada um de nós. E elas nos mostram as escolhas que nós também devemos fazer para permanecer fiéis à nossa vida e identidade singular, dadas por Deus. Antes de começar a comentar a passagem, recebemos uma imagem instantânea de quem Jesus entende que é. O céu se abre, o Espírito desce como uma pomba, e o Pai de Jesus fala em voz audível. Este é meu Filho amado, de quem me agrado. Mateus capítulo 3 e versículo 17. Em outras palavras, eu amo você, você é bom demais que você exista. Jesus ainda teria de realizar milagres, ou morrer na cruz pelos pecados da humanidade. Contudo, ele recebe uma afirmação de que é profundamente amado por seu Pai Celestial por quem ele é.
Esse amor é o fundamento de sua autocompreensão. É com base nele que Jesus avalia a si mesmo. Viver e nadar no rio do profundo amor de Deus por nós em Cristo está bem no centro da verdadeira espiritualidade. Embebermo-nos nesse amor nos capacita a entrega da vontade de Deus, especialmente quando ela parece tão contrária ao que podemos ver, sentir ou compreender. Esse conhecimento prático de amor e da aceitação de Deus fornece o único e óbvio fundamento para amar e aceitar nosso verdadeiro ego. Somente o amor de Deus em Cristo é capaz de sustentar o peso da nossa verdadeira identidade. Deus nos desenvolveu e formou internamente com uma singular personalidade, pensamentos, sonhos, temperamento, sentimentos, talentos, dons e desejos. Ele plantou sementes verdadeiras do ego dentro de nós. Elas formam o autêntico nós. Nós somos também profundamente amados. Somos um tesouro. As fortes tentações, entretanto, nos ameaçam. Cada uma à sua maneira grita. O amor de Deus por você nunca será o suficiente. Você não é querido. Você não é suficientemente bom. Tentação de número 1. Eu sou o que faço. Desempenho. O diabo disse a Jesus: Se tu és filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Mateus capítulo 4, versículo 3. Aparentemente, Jesus não havia feito nada durante 30 anos. Ele ainda não começara seu ministério. Poderia ser visto como um fracasso. Ninguém acreditava nele. Ele estava com fome. Que contribuição ele havia feito ao mundo? Nossa cultura faz a mesma pergunta. O que você conseguiu? Como você demonstrou sua utilidade? O que você faz? Muitos só se consideram úteis se obtêm muito sucesso no trabalho, na família, na escola, na igreja, nos relacionamentos. Quando não conseguimos, intensificamos nossas ações, entramos em depressão devido à vergonha ou até culpamos outros por nossa situação difícil ou desagradável. Thomas Merton, monge trapista e autor do best-seller A Montanha dos 7 Patamares, escreveu: Alguns anos antes, um homem que estava compilando um livro sobre pessoas bem-sucedidas escreveu e me pediu uma declaração sobre meu sucesso. Respondi indignado que, para mim, não havia sucesso significativo. Jurei que havia passado minha vida evitando incansavelmente o sucesso. Se aconteceu de eu ter escrito um best-seller, aquilo fora por puro acaso, por desatenção e ingenuidade, e eu tomaria muito cuidado para nunca mais repetir a dose. Se eu tinha uma mensagem para os meus contemporâneos, certamente era: seja o que vocês quiserem, loucos, bêbados, sejam qualquer coisa, mas evitem o sucesso. Não ouvi mais resposta dele, e não sei se a minha resposta foi publicada. Merton compreendeu a facilidade com que o sucesso mundano nos tenta a encontrar nosso próprio valor fora do inesgotável amor de Deus, por Ele em Cristo. Tentação de número 2. Eu sou o que tenho. Posse. Jesus foi levado para contemplar toda a glória e o poder da terra. Basicamente, o diabo lhe disse: olhe ao seu redor, para o que todo mundo tem. Você não tem nada. Como pode pensar que é alguém? Como você irá sobreviver? Você é um João ninguém. O diabo buscou manipular questões profundas como o medo e a fonte de segurança. Nossa cultura mede o sucesso
pelos produtos concretos. A propaganda gasta agora mais de 15 bilhões de dólares por ano, seduzindo crianças e adolescentes com brinquedos, roupas, iPods, CDs, etc. Tenta persuadi-los de que precisam dessas coisas e nelas está a verdadeira identidade. Quando adultos, nos medimos por comparações. Quem tem mais dinheiro? O corpo mais bonito? A vida mais confortável? Não raro, nosso senso de valor está atrelado à nossa posição no trabalho, salário e benefícios. Quem tem a melhor educação, de qual escola, mais talentos e prêmios, mais títulos no currículo? Quem tem o namorado ou marido mais atencioso, mais educado? A garota ou esposa de melhor aparência? A peça Amadeus nos dá um exemplo impressionante disso. Antônio Salieri é um músico da corte cuja alma é destruída pela inveja, por não possuir o suficiente. Ele deseja criar música para Deus e ser famoso. Ele é realmente bom. O problema é que ele não é tão bom quanto Mozart, que é um gênio. Mozart possui habilidade para compor mentalmente uma sinfonia, algo que poucas pessoas na história puderam fazer. Em vez de reconhecer o gênio de Mozart e trazê-lo para o mundo, Salieri fica zangado com Deus por ser tão injusto. Tragicamente, ele acredita que Mozart é amado por Deus, enquanto ele não. Eu entendo Salieri. Definir-me como filho imensamente amado por Deus, encontrar meu valor pessoal em meu Abba Pai, que diz de mim: você é meu filho, Pete, a quem eu amo. Em você eu me agrado. Independentemente do que eu faço, é revolucionário. Minha cultura, minha família de origem e a carne me dizem que somente as posses, os talentos e os elogios de outras pessoas são suficientes para a segurança. Jesus é o modelo de como submeter minha vontade ao amor do Pai, como a verdadeira fonte de segurança para quem eu sou. Tentação número 3. Eu sou o que os outros pensam. Popularidade. Algumas pessoas são dependentes do que outros pensam. Satanás convidou Jesus a se lançar do ponto mais alto do templo, para que as pessoas pudessem crer nele. Naquele ponto, as pessoas não tinham opinião formada sobre Jesus. Ele era, na verdade, invisível. Como poderia ele pensar que tinha importância e valor? Dar importância demais ao que os outros pensam é bem mais comum do que se imagina. O que vou dizer ou não dizer numa conversa? Qual escola meus filhos irão frequentar? Quem eu vou namorar? Devo dizer àquela pessoa que ela me magoou? Que tipo de carreira vou seguir? Nossa autoimagem sobe a grandes alturas com um elogio e é devastada por uma crítica. Tentação de número 3. Eu sou o que os outros pensam. Popularidade. Algumas pessoas são dependentes do que outros pensam. Satanás convidou Jesus a se lançar do ponto mais alto do templo, para que as pessoas pudessem crer nele. Naquele ponto, as pessoas não tinham opinião formada sobre Jesus. Ele era, na verdade, invisível. Como poderia ele pensar que tinha importância e valor? Dar importância demais ao que os outros pensam é bem mais comum do que se imagina. O que vou dizer ou não dizer numa conversa? Qual escola meus filhos irão frequentar? Quem eu vou namorar? Devo dizer àquela pessoa que ela me magoou? Que tipo de carreira vou seguir? Nessa autoimagem, sobe às grandes alturas como um elogio e é devastada por uma crítica.
Temos verdadeira liberdade quando não mais precisamos ser especiais aos olhos de outros, pois sabemos que podemos ser amados e bons o bastante. M. Scott Peck ilustra o assunto contando um encontro com um colega de classe na escola, quando ele tinha 15 anos de idade. A seguir, suas reflexões após um diálogo com seu amigo. De repente me dei conta de que, durante toda a conversa de 10 minutos com meu amigo, eu estivera totalmente preocupado comigo mesmo. Durante os 2 ou 3 minutos antes de nos encontrarmos, tudo o que eu estava pensando era nas coisas inteligentes que eu poderia dizer e que poderiam impressioná-lo. Durante nossos 5 minutos juntos, eu estava prestando atenção ao que ele tinha a dizer somente para que eu pudesse ver que efeito minhas observações estavam tendo sobre ele. E durante os 2 ou 3 minutos após nossa separação, o único conteúdo do meu pensamento foram aquelas coisas que eu poderia ter dito e que poderiam tê-lo impressionado ainda mais. Não me preocupei nadinha com meu colega de classe. O que é mais assustador ao ler uma explicação detalhada do que está sobre a superfície com a idade de 15 anos é que a mesma dinâmica continua aos 20, 30, 50, 70 e 90 anos. Permanecemos presos na armadilha de viver uma vida fingida devido a uma preocupação doentia com o que as outras pessoas pensam. O falso ego profundamente arraigado, dentro e fora da igreja. Avalie os 2 exemplos seguintes. Embora somente o segundo alegre ser seguidor de Cristo, as questões centrais na vida deles não são diferentes. A tragédia é que, para o cristão, anos seguindo Cristo não mudou seu falso ego. Ele permaneceu profundamente arraigado e intocado pelo poder do Evangelho. Joey DiMaggio. Um de meus heróis na minha infância foi Joey DiMaggio, jogador de beisebol pelo New York Yankees. Embora ele tivesse jogado para a geração do meu pai, circularam histórias e lendas durante décadas sobre a minha infância até a adolescência. Elas o colocaram firmemente como o maior jogador de beisebol vivo no século XX, um impressionante herói da história dos esportes americanos. Multidões irrompiam em aplausos à sua entrada num restaurante ou evento público. Os repórteres, ano após ano, elogiavam seu extraordinário talento no beisebol, como se ele fosse um deus. Uma joia final foi acrescentada à sua coroa terrena quando uma das mais belas mulheres do seu tempo, Marilyn Monroe, tornou-se sua esposa. Após a morte de Joey, entretanto, uma entristecedora biografia dele foi publicada. Relatou em vívidos detalhes que o gerenciamento da imagem de Joey até seus últimos dias, com a idade de 83 anos, não passou de uma máscara. Por trás da máscara havia um homem egocêntrico, competitivo, mesquinho e egoísta, movido por poder e dinheiro. Em Joey DiMaggio, The Hero's Life, Joey DiMaggio, A Vida do Herói, Richard Ben Kramer detalha a monotonia da vida de Joey devido ao seu compromisso em não mostrar nada que não fosse uma superfície brilhante do seu próprio legado. Qualquer um que tentasse penetrar essa superfície encontrava silêncio, exclusão ou raiva. A história de Joey DiMaggio, o ícone, foi bem conhecida. A história de DiMaggio, o homem, foi bem enterrada. Quem sabe quais crenças centrais negativas Joey pode ter carregado consigo mesmo?
Duvido que o próprio Joey DiMaggio soubesse. Entretanto, uma coisa é certa: sua vida foi uma mentira e uma tragédia. O que talvez seja mais trágico é que tantos de nós que somos seguidores de Jesus Cristo também permanecemos presos nas camadas do nosso falso ego. A próxima é Sheila Walsh. Sheila Walsh, cantora cristã, escritora e ex-co-anfitriã do The 700 Club, contou sua história de espiritualidade desconectada, que, em 1992, levou-a ao fracasso. De manhã, eu estava posando para a televisão nacional com meu impecável conjunto e o cabelo armado. À noite, eu estava na área reservada de um hospital psiquiátrico. Foi a coisa mais agradável que Deus poderia ter me feito. Bem no primeiro dia no hospital, o psiquiatra me perguntou: "Quem é você?" "Sou a co-anfitriã do The 700 Club." "Não foi o que perguntei", rebateu ele. "Bem, sou escritora, sou cantora." "Não foi o que eu perguntei. Quem é você?" "Não tenho ideia." E ele respondeu: "Agora tá certo, e é por isso que você está aqui." Sheila continuou: "Eu me avaliava pelo que os outros pensavam de mim. Aquilo estava me matando aos poucos. Antes de dar entrada no hospital, membros da equipe do Clube 700 me avisaram: "Não faça isso. Você nunca mais vai poder subir ao palco. Se as pessoas souberem que você esteve numa instituição de tratamento mental e sob medicação, acabou." Eu respondi: "Sabe de uma coisa? Acabou de qualquer jeito. Por isso não posso pensar nisso." Eu realmente pensei haver perdido tudo. Minha casa, meu salário, meu emprego, tudo. Mas encontrei minha vida. Descobri no poço mais fundo de minha vida que Deus sabia tudo o que era a verdade a meu respeito. Às vezes, nosso falso ego tornou-se de tal forma parte do que somos que nem sequer nos damos conta disso. As consequências, medo, autodefesa, sentimento de posse, manipulação, tendências autodestrutivas, autopromoção, permissividade e necessidade de nos distinguirmos são difíceis de esconder. Viver a vida dada por Deus envolve permanecer fiel ao verdadeiro ego. Envolve distinguir seu verdadeiro ego das exigências e vozes ao seu redor e discernir a visão singular, o chamado e a missão que o Pai tem para você. Isso requer ouvir Deus do interior do seu ego e compreender como Ele fez você de maneira singular. Conhecer sua personalidade, temperamento, amores e desafetos, pensamentos e sentimentos, tudo contribui para a sua descoberta. João Crisóstomo, o Boca de Ouro, pregador e arcebispo de Constantinopla, descreveu nosso trabalho da seguinte forma: encontre a porta do seu coração. Você descobrirá que ela é a porta do reino de Deus. O verdadeiro ego de Jesus. Parece que quase todos têm expectativas ou um falso ego para impor sobre a vida de Jesus. Ao viver fielmente seu verdadeiro ego, ele decepcionou muitas pessoas. Jesus estava seguro no amor do Pai, em si mesmo e, portanto, foi capaz de suportar enorme pressão. Sua família de origem, que nutria expectativas em relação a ele como filho do carpinteiro, foi deixada para trás, e ele se tornou um adulto maduro, orientado por seus próprios valores. Como resultado, ele desapontou sua família. Em certo ponto, seus familiares questionaram se ele estava fora de si. Meu Deus. Verso de Marcos, capítulo 3, versículo 21. Ele desapontou as pessoas com quem cresceu em Nazaré. Quando Jesus declarou que era realmente o Messias,
tentaram lançá-lo de um penhasco. Versículo de Lucas, capítulo 4, versos 28 e 29. Ele permaneceu autoconfiante em suas convicções, independentemente do insulto das multidões em sua cidade natal. Ele desapontou seus amigos mais chegados, os 12 discípulos. Eles projetaram em Jesus o tipo de Messias que ele deveria ser. Isso não incluía o fim da vida ignominioso. Então o abandonaram. Judas, um de seus amigos mais chegados, o apunhalou pelas costas, para ser verdadeiro consigo mesmo. Mas, apesar de não o terem compreendido, Jesus nunca se ressentiu deles. Jesus ouviu sem reagir, comunicou-se sem se opor. Todavia, ele desapontou profundamente as multidões. Queriam um Messias terreno que as alimentasse, resolvesse todos os problemas, derrubasse os opressores romanos, que operasse milagres e fizesse sermões inspiradores. De certo modo, Cristo pôde servir e amá-las novamente sem se ressentir delas. Ele desapontou os líderes religiosos. Estes não gostaram da ruptura que sua presença trouxe ao dia a dia ou à teologia deles. Finalmente atribuíram seu poder a demônios. No entanto, Jesus conseguiu manter uma presença tranquila em meio à grande tensão. Jesus não era abnegado. Ele não viveu como se apenas outras pessoas tivessem importância. Ele conhecia seu valor, sua importância. Ele teve amigos. Pediu às pessoas para ajudá-lo. Ao mesmo tempo, Jesus não foi egoísta. Não viveu como se ninguém mais contasse. Ele deu sua vida por amor. Seu eu, emanando de um lugar de carinhosa união com o Pai, era um ego verdadeiro, maduro e saudável. A pressão sobre nós para vivermos uma vida que não seja a nossa é também grande. Poderosas forças hereditárias. Capítulo 5. E batalha espiritual agem contra nós. No entanto, viver fielmente ao nosso verdadeiro ego em Cristo representa uma das maiores tarefas do discipulado. Diferenciação. Viver fielmente ao seu verdadeiro ego. Uma forma muito útil de esclarecer o processo de crescimento em fidelidade ao nosso verdadeiro ego é pelo uso de um novo termo, diferenciação, desenvolvido por Murray Bowen, fundador da moderna teoria dos sistemas familiares. O termo trata da capacidade de uma pessoa de definir seus objetivos e valores de vida independentemente das pressões das pessoas ao seu redor. A ênfase fundamental de diferenciação é a capacidade de pensar com clareza e cuidado como um outro meio, além de nossos sentimentos, de conhecer a nós mesmos. A diferenciação envolve a habilidade de continuar sendo o que você é e o que não é. Distinguir o grau em que você consegue afirmar seus valores e suas metas, independente das pressões ao seu redor. Separação. Enquanto permanece próximo às pessoas importantes para você, proximidade. Ajuda a determinar o seu nível de diferenciação. As pessoas com um alto nível de diferenciação têm suas próprias crenças, convicções, direções, metas e valores, independentemente das pressões ao seu redor. Elas podem escolher perante Deus como querem ser, sem ser controladas pela aprovação ou desaprovação dos outros, a intensidade dos sentimentos, o autoestresse ou a ansiedade de outros ao seu redor. Não subjugam sua capacidade de pensar de forma inteligente.
Posso não concordar com você ou você não concordar comigo. Todavia, posso permanecer em relacionamento com você. Não é preciso eu me afastar de você, o rejeitar, evitar ou criticar para me autoafirmar. Posso ser eu mesmo, separado de você. Na página seguinte, você poderá encontrar a minha adaptação da escala de Bowen de diferenciação. Na parte mais baixa da escala estão os que têm um pequeno senso de sua vida singular, dada por Deus. Eles necessitam de contínua afirmação e validação dos outros, porque não têm um claro senso de quem são. Dependem do que outras pessoas pensam ou sentem para terem um senso de seu próprio valor e identidade, ou, por medo de se aproximarem demais de alguém e serem engolidos, evitam por completo a proximidade com outras pessoas. Sob pressão, têm pouca habilidade para fazer a distinção entre seus sentimentos e seu processo de pensamento intelectual. Considerando que Jesus foi 100% verdadeiro a si mesmo, ou individualmente diferenciado, onde você se situaria nessa escala? Entre 0, 25, 50, 75 ou 100%? Agora vamos refletir um pouco. De 0 a 25. Não consegue distinguir entre fato e sentimento. Emocionalmente carente e altamente reativo aos outros. Muita energia vital gasta em conseguir a aprovação dos outros. Pouca energia para atividades orientadas a metas. Não pode dizer eu penso, eu creio. Pouca separação emocional de sua família. Dependente de relacionamentos conjugais. Age muito mal em mudanças, crises e ajustes na vida. Incapaz de ver onde ele termina e os outros começam. Pessoas que estão entre 25 e 50. Alguma habilidade para distinguir entre fato e sentimento. A maior parte do ego é um falso ego e é reflexo dos outros. Quando a ansiedade é pequena, funciona relativamente bem. Rápido em imitar outras pessoas e mudar para ganhar a aceitação dos outros. Em geral, expressa um conjunto de princípios e crenças, mas faz ao contrário. A autoestima se eleva com elogios e é esmagada pela crítica. Torna-se ansioso, ou seja, é altamente reativo e fica fora de si quando o sistema de relacionamento se desintegra ou fica desequilibrado. Costuma tomar decisões ruins devido à inabilidade de pensar claramente sob pressão. Busca poder, honra, conhecimento e o amor dos outros para cobrir o seu falso ego. Agora, pessoas que estão entre 50 e 75 da diferenciação. Está consciente de que o pensamento e o sentimento funcionam em equipe. Razoável nível de verdadeiro ego. É capaz de seguir as metas da vida que são determinadas de seu interior. É capaz de afirmar crenças calmamente sem desmerecer outras pessoas. O casamento é uma parceria que funciona, em que a intimidade pode ser desfrutada sem a perda do ego. Permite que as crianças progridam por fases de desenvolvimento até a autonomia adulta. Age bem, sozinho ou com outros. É capaz de lidar com crises sem se desintegrar. Permanece em conexão relacional com outras pessoas sem insistir que vê o mundo da mesma forma.
Agora há pessoas que estão entre 75% e 100%. Poucas pessoas agem nesse nível. É conduzido por princípio e direcionado por meta, seguro do que é, não é afetado por crítica ou elogio. É capaz de deixar a família de origem e tornar-se um adulto direcionado por seu interior independente. Seguro de suas crenças, mas não dogmático ou fechado em seu pensamento. É capaz de ouvir e avaliar as crenças dos outros, descartando crenças antigas em favor de novas. É capaz de ouvir sem reagir e comunicar sem despertar a inimizade de outros. É capaz de respeitar outros sem ter de mudá-los. Tem consciência da dependência de outros e da responsabilidade por outros. É livre para desfrutar a vida e folgar. É capaz de manter uma presença tranquila em meio ao estresse e à pressão. É capaz de assumir responsabilidade por seu próprio destino e vida. Desenvolvendo seu verdadeiro ego. Estamos tão desacostumados de viver nosso verdadeiro ego que parece impossível saber onde começar. Thomas Merton descreveu bem o que com frequência fazemos. Eu gosto de vestir esse falso ego e encubro minhas experiências ao meu redor com prazeres e glória, como ataduras para me tornar visível a mim mesmo e ao mundo, como se eu fosse um corpo invisível que pudesse tornar-se visível apenas quando algo visível cobrisse sua superfície. Mas não há substância sobre as coisas com as quais estou vestido. Sou vazio. E quando elas se vão, não resta nada de mim, a não ser minha nudez, o vazio e o vácuo. Chegar ao seu centro requer seguir Deus ao interior do desconhecido, ao interior de um relacionamento com Ele que vira de cabeça para baixo a sua presente espiritualidade. Deus nos convida a remover as falsas camadas que usamos e, assim, mostrar nosso verdadeiro ego, para despertar as sementes do verdadeiro ego que Ele plantou dentro de nós. A trilha pela qual devemos seguir é inicialmente muito difícil. Forças poderosas em torno e dentro de nós agem para sufocar o processo de nutrição das sementes plantadas em cada um de nós. Ao mesmo tempo, o Deus do universo fez sua morada em nós. João, capítulo 14 e versículo 23. Deus nos deu exatamente a glória que deu a Jesus. João, capítulo 17, versículos 21 e 22. O Espírito Santo nos foi dado para que possamos nos libertar do nosso verdadeiro ego em Cristo, pela graça de Deus. Devemos ser o povo mais livre da terra. A questão, portanto, é como desmanchar o falso ego e permitir que surja nosso verdadeiro ego em Cristo. A seguir, algumas verdades práticas para começar a fazer uma transição radical e viver fielmente ao nosso verdadeiro ego em Cristo. Preste atenção ao seu interior em silêncio e solitude. Queremos ser homens e mulheres segundo a vontade de Deus, nosso verdadeiro ego em Cristo. Todavia, enormes distrações nos impedem de ouvir nossos sentimentos, nossos desejos, nossos sonhos, nossos gostos e desgostos. Muitas pessoas ao nosso redor gostariam de consertar, salvar, aconselhar, para que nos tornássemos as pessoas que elas gostariam que fôssemos. É necessário estar sozinhos para poder ouvir. Minha jornada com a espiritualidade emocionalmente saudável
Começou de forma muito simples. Cada dia, como parte de minhas devoções com Deus, eu me permitia sentir emoções perante Deus. Então, eu começava a notar. Com o passar do tempo, comecei a discernir padrões e movimentos de Deus de uma nova forma em minha vida. No começo, eu me perguntei se não seria heresia acrescentar essas atividades à minha vida de oração. Por fim, determinei que o que estava acontecendo dentro de mim era verdadeiro, tivesse eu consciência disso ou não. Permiti-me sentir todo o peso de meus sentimentos, sem censurar nenhum deles. Como me senti com relação àquele comentário crítico que um colaborador fez para mim enquanto andávamos até nossos carros? Por que fiquei zangado? Do que fiquei com medo? Com o que fiquei animado? O que poderia ser aquela depressão que senti esta tarde? Desde então, eu estivera registrando e releio o que escrevi para rever as verdades que Deus me disse naqueles momentos. Isso toma tempo. Diminuí consideravelmente o ritmo de minha vida. Dos 6 dias de trabalho por semana e cerca de 70 horas, diminuí para 5 dias, 45 horas de trabalho por semana. Com o passar dos anos, isso me levou muito naturalmente às disciplinas clássicas cristãs do silêncio, fugir de ruídos e sons, e solidão, estar só sem contato humano. O silêncio e a solidão são tão fundamentais à espiritualidade emocionalmente saudável que são um tema repetido nesse livro. Observamos isso de Moisés, Davi e Jesus, e todos os grandes homens e mulheres de fé que foram antes de nós. Assim como você, eu tenho incontáveis exigências pressionando por minha atenção. Com o ritmo frenético da nossa vida, o incessante ruído da televisão, do rádio, dos computadores, da música e a nossa agenda superlotada. Não é de admirar que o ritmo antigo do silêncio e da solitude esteja perdido para a maioria dos crentes do Ocidente. Mas precisamos arrumar tempo. Como disse o sábio Abba de Moisés, quando o irmão lhe pediu uma boa palavra, vá, sente-se em sua cela, aposento do monge, e sua cela lhe ensinará tudo. Encontre companheiros confiáveis. Não conheço muita gente que tenha entrado nesse processo. Tirar camadas do seu falso ego para que seu verdadeiro ego apareça. Sem a ajuda constante de alguns companheiros maduros e confiáveis na caminhada. Em seu clássico Life Together, Vida em Comunhão, Dietrich Bonhoeffer advertiu que a pessoa que não pode estar sozinha cuide da comunidade, que a pessoa que não está na comunidade cuide de estar sozinha. Devemos estar sozinhos juntos, uma comunidade de solitudes. João Cassiano, no século V, conta a história de um homem chamado Herói, que passou 50 anos vivendo como ermitão no deserto, livre de todas as preocupações do mundo. Quando outros ermitões se reuniam para adorar no sábado ou em dias de festa, Herói se recusava a participar, para não dar a impressão de que estava relaxando suas rígidas disciplinas por Deus. Certo dia, Herói entendeu que Deus queria que ele pulasse dentro de um poço como prova de sua fidelidade. Ele esperava que um anjo o salvasse, mas, caído no fundo, ficou quase morto. Os monges, seus companheiros, o puxaram para fora. Tentaram convencê-lo de que, na verdade, ele não ouvira a voz de Deus.
Sem sucesso, porém, mesmo à beira da morte, eles não puderam convencê-lo de que não tinha ouvido a voz de Deus. Ele continuou tão teimoso em seu próprio engano que não pôde ser persuadido, mesmo diante da morte, de que fora iludido pela esperteza de demônios. Seu orgulho era grande demais. Nessa jornada da espiritualidade emocionalmente saudável, o que está em jogo é uma mudança radical no centro do nosso ser. Pelo menos duas forças críticas atrapalharam uma troca tão profunda. Primeiro, é enorme a pressão de fora para continuarmos levando uma vida que não é nossa. Segunda, nossa vontade obstinada é muito mais profunda e insidiosa do que pensamos. A possibilidade de auto-engano é tão grande que, sem companheiros idôneos, podemos facilmente cair na armadilha de viver ilusões. Entre meus companheiros idôneos estiveram mentores, diretores espirituais, conselheiros, amigos maduros e os membros do nosso pequeno grupo e da liderança da New Life Fellowship. Cada um deles me ajudou a prestar atenção a Deus e a enxergar minhas inconsistências de modo significativo. Deus tem usado Gary, minha esposa, para carinhosamente refletir comigo sobre quem eu sou. A seguir, um exemplo bem recente. Recentemente, eu completei 49 anos de idade. Um pouco antes do meu aniversário, inocentemente Gary sugeriu que eu usasse uma ilustração num sermão de domingo que incluísse a menção da minha idade. Dei um suspiro. Eu nunca faria isso. Ela olhou surpresa. Por que não? Ela perguntou. Então eu revelei algo que surpreendeu até a mim mesmo. Bem, veja, Gary, daqui a um ano eu vou estar com 50 anos. 10 anos depois, vou estar com 60. Eva, nossa filha de 10 anos, fica me lembrando de que o meu cabelo está ficando prateado agora mesmo. Ela regalou os olhos, dando-se conta de que algo profundo estava acontecendo. Bem, fico constrangida em ser sincero, continuei. Não pude parar de falar. Eu estava ficando cada vez mais ansioso. Gary, a verdade é que eu me sinto como se eu estivesse atrasado. Gaguejei. Eu devia ter escrito este livro quando eu tinha 35 anos. Durante toda a minha infância, eu me senti como se eu estivesse atrasado. Como se estivesse perdido alguns importantes pedaços da minha vida ao crescer. E desde então, eu venho recuperando o tempo perdido. Eu sempre sinto diferente, um tipo de retrocesso, e penso que, independente do que seja, carrego isso comigo. Gary ouviu meu discurso de 5 minutos, percebendo que estava em terreno santo. Quando terminei, ela respondeu calmamente. Isso é muito significativo, Pete. Você deve querer algum tempo a sós com Deus e refletir sobre isso. Claro. Respondi com a cabeça baixa. Saí da sala e senti-me nu, e silenciosamente esperei ser capaz de sepultar o assunto. Deus, claro, tinha outros planos. Quando compreendi a pergunta de Gary sobre por que eu não podia admitir a minha idade francamente, fui forçado a reconhecer que a sensação de estar atrasado e ultrapassado tinha longas raízes entrelaçadas, remontando à minha família de origem, e continuavam a me impactar naquele momento. Deus estava tirando outra camada do meu falso ego, e que longo processo! Ele estava tirando outra camada da cebola para que o verdadeiro Pete em Cristo pudesse viver livremente. Alguém que esteja lendo isso pode estar pensando: não tenho ninguém para andar comigo nessa jornada. Ore,
Peça a Deus por alguém para acompanhar você nessa fase da sua vida. Permita que Deus o surpreenda. Muitas vezes ele parece nos direcionar para pessoas muito diferentes de nós e que não são pastores ou líderes. Peça sugestões aos que você respeita e preste atenção ao que ele pode estar dizendo a você. Saia de sua zona de conforto. Morrer para o seu falso ego e permitir que o seu verdadeiro ego se revele pode ser assustador. Para alguns, fazer ou receber um elogio parece errado. Outros têm reação alérgica a estar na presença de pessoas zangadas. Para outros, estar em conflito é como a morte. Para outros, ainda, pedir ajuda soa como um fracasso total. E até discordar de um amigo pode proporcionar uma noite de insônia. Fazer as coisas de maneira diferente, especialmente no começo, parece estranho. Durante anos, eu aprendi com líderes e consultores pelo país como liderar uma igreja grande e crescente. Nenhum desses treinamentos se preocupou com o autoconhecimento. O problema era que eu me sentia esmagado administrando uma grande organização, supervisionando orçamentos, gerenciando pessoal, prazos e infindáveis listas de tarefas. Eu estava ocupado, muito ocupado e morrendo por dentro. As verdadeiras sementes que Deus havia colocado dentro de mim, as que gostavam de pregar e ensinar, criar, escrever, a contemplação de Deus e amar as pessoas, lutavam por espaço. Eu me sentia sufocado, aprisionado. Mas era vontade de Deus, não era? Pastores de igrejas grandes não gerenciavam grandes orçamentos e pessoal administrativo, constantemente construindo e expandindo a infraestrutura da organização. Inicialmente pareceu muito errado e estranho começar a pensar de forma diferente. Eu não queria ser um presidente ou um gerente, desejava ser pastor e viver de outro jeito. A igreja então me pediria para renunciar? As pessoas me rejeitariam? O sofrimento de levar uma vida que não era de Deus para mim finalmente foi maior do que o sofrimento da mudança. Foram anos de sofrimento para que eu começasse a ouvir Deus a partir do meu interior, para que eu me permitisse a pergunta: estou vivendo fielmente a vida que Deus me pediu para viver? Então, aos poucos, mudei para como seria eu servir a Cristo na New Life Fellowship, e a igreja floresceu. Dei-me conta de que o que o Rumi disse era verdade. Dentro de você há um artista que você não conhece. Se você está aqui de modo infiel conosco, está causando um terrível dano. Se abrir o seu amar ao amor de Deus, você está ajudando pessoas que não conhece e nunca viu. Creio firmemente que o maior dom que podemos dar ao mundo é o nosso verdadeiro ego, vivendo uma amorosa união com Deus. De fato, como podemos declarar identidades singulares de outras pessoas quando não declaramos a nossa própria? Podemos realmente amar nossos semelhantes sem amar a nós mesmos? Por essa razão, a conhecida história assídica do Rabino Zúcia parece tão importante para nós hoje. O Rabino Zúcia, quando já idoso, afirmou: no mundo futuro, não vão me perguntar por que você não foi Moisés, e sim, por que você não foi Zúcia. Mudar a maneira pela qual vivemos durante 20, 40 ou 60 anos é nada mais, nada menos que uma revolução. Ore por coragem. Quando nos diferenciamos em nosso verdadeiro ego em Cristo, sempre causamos alguma reação naqueles que nos são próximos. Podemos deparar com uma contra-revolução ou com uma ordem de volte ao que era antes,
quando decidimos abandonar nossos antigos hábitos de comportamento e vida. Murray Bowen, criador do termo diferenciação, enfatiza que nas famílias existe uma poderosa oposição quando um membro desse sistema amadurece e aumenta seu nível de diferenciação. Ele argumenta que até um pequeno crescimento pode causar uma reação nas pessoas mais próximas. Da mesma forma, tenho visto repetidamente que, quando alguém muda, tornando-se um verdadeiro ego em Cristo, pessoas à volta se decepcionam. Bowen descreve a oposição em 3 estágios. Estágio 1. Você está errado em mudar e eis por quê. Estágio 2. Volte ao que era antes e vamos aceitá-lo novamente. Estágio 3. Se você não voltar, estas são as consequências, que são então listadas. Em cada etapa de nossa jornada com Cristo, sempre que Gary e eu demos passos para definir mais claramente quem somos e quem não somos em Cristo, houve consequências. Isso também acontecerá com você. Mas continue efetuando mudanças. Esteja disposto a tolerar o desconforto necessário ao seu crescimento. Ore pelo poder do Espírito Santo para continuar. Você está fazendo algo que nunca foi feito antes em sua história. Em alguns casos, você estará desafiando padrões arraigados de muitas gerações. Espero que você possa despertar alguma emoção profunda. Deus e a barreira do som. Quando decidimos começar a fazer mudanças em nossa vida, a pressão pode dar a sensação de que a nossa pessoa interior ou os relacionamentos da vida exterior implodirão no processo. Em relação a cada um de nós, o abalo que acontece em nossa vida pode ser comparado, acredito, à quebra da barreira do som pela primeira vez. Ambos requerem coragem. O ano era 1947 e ninguém havia êxito. E ninguém havia com êxito quebrado a velocidade do som, 1.216 km por hora no nível do mar. Havia uma crença amplamente sustentada da existência de uma barreira do som, uma parede invisível, de ar que poderia esmagar uma aeronave que tentasse furar a velocidade de Mach 1. De fato, um avião britânico, junto com o piloto, havia explodido numa tentativa anterior àquele ano de romper a barreira. O avião não pôde sustentar a pressão. Mais ou menos nessa época, a Força Aérea dos Estados Unidos estava desenvolvendo um projeto para colocar pilotos militares no espaço. Mas eles primeiro precisavam romper a barreira do som. Chuck Yeager foi convidado para ser o piloto da prova. Seu chefe, o coronel Boyd, lhe informou: "Até lá, ninguém sabe com certeza o que vai acontecer. Chuck, você estará voando para o desconhecido." O avião contava com a última tecnologia e o último design, mas nem a Força Aérea, nem o coronel poderiam garantir o resultado. Ninguém havia feito aquilo. Da mesma forma, ninguém vive a sua vida a não ser você. Talvez você esteja se perguntando sobre o que acontecerá se envolver-se nessa jornada da espiritualidade emocionalmente saudável. Se assumir com seriedade o propósito de Deus para viver cada vez mais fielmente a vida que Ele lhe deu. Após 9 tentativas, no dia 14 de outubro de 1947, Yeager finalmente rompeu a barreira do som. "Fiquei aturdido", escreveu ele sobre a experiência. Depois de toda a ansiedade, quebrar a barreira do som acabou virando uma pista de corrida perfeitamente pavimentada. Depois de toda a expectativa, foi realmente um desapontamento. O desconhecido foi um murro na gelatina.
Conto essa história não para sugerir que devemos levar a vida em alta velocidade. Minha oração é que você desacelere. Hebreus 11 nos fala que alguns conquistaram reinos. Outros foram cerrados ao meio em razão de sua fé. Somente Deus sabe o seu futuro. Todavia, você pode estar certo de uma coisa. Como o avião de Iger, sua vida vai sofrer tremores no processo de amadurecimento desejado por Deus. Por quê? A matéria-prima de sua vida não está acostumada a romper a barreira do som. Inicialmente, ela se sentirá desconfortável, como se o avião estivesse estremecendo com a pressão. Se você avançar, entretanto, descobrirá que Deus está com você e atrás de você. Sua graça é suficiente, seu poder é acessível, e o desconhecido à frente será de fato como dar um murro em gelatina. Conhecer a si mesmo, para que possa conhecer Deus, é a aventura de uma vida toda. Você deu agora os primeiros passos na trilha para uma espiritualidade emocionalmente saudável. No capítulo seguinte, vamos examinar um assunto fundamental para o autoconhecimento: retroceder para poder avançar. E como orou Agostinho, concede, Senhor, para que eu possa conhecer a mim mesmo, para que eu possa conhecer a Ti. Agora vamos orar um pouquinho. Senhor, ajuda-me a ficar tranquilo diante de Ti. Leva-me a uma visão maior de quem Tu és, e fazendo isso para que eu possa ver a mim mesmo, o bom, o mal e o feio. Dá-me coragem para seguir-te, para fielmente me tornar a pessoa singular para a qual me criaste. Peço-te pelo poder do Espírito Santo, para não copiar a vida ou a jornada de outra pessoa. Deus, esconde-me nas trevas do teu amor, para que a consciência do meu falso eu diário desapareça de mim como um vestuário poluído. Que o meu eu profundo caia na tua presença, conhecendo a ti somente. Levado para a eternidade como uma folha morta do inverno de novembro. Em nome de Jesus, amém.